Me volta nesta manhã a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 2, nós leremos o versículo de número 11 ao versículo de número 13. Tito, capítulo 2, estas palavras: porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Queridos, o título da nossa meditação nesta manhã é o poderoso efeito da graça de Deus operando em um salvo. Este será um estudo devocional. Nós faremos uma pequena pausa em nossas considerações na doutrina do Espírito Santo, de uma maneira pontual, para considerar algo mais devocional nesta manhã, então retornarmos a estudar a doutrina do Espírito Santo. E o que nós iremos considerar nesta manhã na palavra de Deus é uma das mais belas e poderosas verdades em toda a palavra de Deus: a manifestação e a operação da graça de Deus na vida de uma pessoa regenerada. Está tudo aqui, meus queridos irmãos, nas palavras do apóstolo Paulo, no versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Esse é um texto profundo, são verdades gloriosas, e o nosso desejo é gastar algum tempo nestas palavras tão belas, tão tremendas. Bem, essa é a carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito, ao seu companheiro na obra do Senhor, um jovem pastor, um proto-pastor. Um pastor que, ao ser treinado por Paulo, deveria absorver as diretrizes dadas por Deus ao apóstolo do Senhor e, como um pastor fiel, plantar igrejas de acordo com o modelo bíblico. Paulo escreve uma carta a Timóteo, falando sobre coisas práticas, sobre a vida cristã, sobre como estabelecer na igreja presbíteros, como estabelecer diáconos, como a igreja deve existir, como ela deve operar, como ela deve evangelizar. E ele segue falando sobre coisas necessárias, coisas vitais para a existência da igreja, para a vida cristã, e a conduta de um crente, e como deve ser a igreja ao longo dos séculos, como Tito, como um pastor, deve andar, deve operar na casa de Deus, e como o povo de Deus deve viver também. E de repente, no meio dessas exortações práticas, no meio de questões tão terrenas, assim por dizer, mas espirituais, de diretrizes bem pontuais, ele como que é tomado por um profundo senso de respeito e de maravilhamento pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, pela vida e a morte de Cristo, para trazer a existência da igreja. No meio de questões práticas, no meio de questões pontuais, Paulo como que é tomado por um senso profundo de gratidão e de maravilhamento da majestosa bondade de Deus, que ele começa a pronunciar palavras aqui na sequência do versículo número 11, e a fazer uma profunda, uma tremenda declaração a respeito da essência do Evangelho e da vida cristã. E é maravilhoso. Aqui está Paulo, como servo do Senhor, para estabelecer as igrejas, dando diretrizes para o servo de Deus, Tito, o pastor, pensando sobre as igrejas locais, pontuando de uma maneira específica pelo Espírito, como a igreja deve operar, como ela deve ser constituída. E de repente, no meio de pensar sobre estas coisas, ele como que é tomado de um senso de grande alegria, e ele é levado em seus pensamentos ao pensar sobre a glória de Deus e o amor de Deus, que ele faz de repente, no meio dessas exortações práticas, uma profunda, profunda declaração que revela a essência, o âmago do Evangelho e da vida cristã. Ele diz essas palavras: porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Então ele segue a nos dizer outras coisas a respeito disso. Isso é algo típico, não é, do apóstolo Paulo, e isso é algo típico dos escritores do Novo Testamento. De repente, Paulo, Pedro e tantos outros, no meio de comandos, no meio de exortações para a vida cristã, no meio de explanações de doutrinas várias, é feita uma grande, uma profunda declaração que representa o coração do Evangelho.
Por que uma exortação prática como essa no meio de diretrizes dadas a Tito? Bem, porque Paulo sabia quão inclinado estão as pessoas para entenderem erradamente o Evangelho. Paulo sabia muito bem quão inclinados nós estamos para mal compreender o que seja o Evangelho, ou mesmo esquecer do tema central, do âmago da existência da igreja, do âmago do Evangelho, a salvação de almas. O Evangelho é sobre o que Deus fez para reconciliar o ser humano com Ele mesmo. E de repente, no meio de instruções práticas, ele se volta ao âmago do Evangelho e diz: porque a graça salvadora de Deus se é revelado a todos os homens. Eles começam a dizer o seguinte, no capítulo 1: viva assim, idosos, senhoras vivam desta maneira, casados vivam desta forma, maridos e esposas, jovens, trabalhadores. Por quê? Porque a graça de Deus se é revelado a todos os homens, para nos ensinar a viver assim, de uma maneira reta, de uma maneira justa, a negar a impiedade no lar, no trabalho, na escola, como marido, como esposa. Ele começa a lidar com questões práticas, com a conduta do povo de Deus, e de repente ele abre a essência de tudo isso aí. Ele diz: nós devemos viver assim na igreja e neste mundo, porque a graça de Deus se há revelado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século como maridos e esposas, como jovens, adultos, sóbria e justa e piamente. Isso é algo típico, não é, do apóstolo Paulo? E aqui está uma exortação necessária, que no meio da nossa vida cristã, no lar, em casa, em nossas esferas sociais provisórias, como a família, o casamento, o trabalho, nós não nos esqueçamos qual é a essência da nossa vida cristã, o porquê nós fomos salvos e o porquê nós ainda estamos aqui. O Senhor não nos levou para o céu, porque a graça de Deus se ha manifestado, e ela se manifestou para nos transformar, para nos moldar, para fazer de homens e mulheres redimidos pessoas que se parecem mais com o Salvador e proclamam as suas virtudes neste mundo. E nós vemos isso o tempo todo nas cartas do apóstolo Paulo. O Evangelho é sobre salvação, o Evangelho é sobre o que Deus fez para reconciliar homens e mulheres consigo mesmo. Paulo jamais esqueceria o que é o Evangelho, o que ele significa. O Evangelho estava sempre em seus pensamentos, e todas as vezes que ele pregava o Evangelho, ele experimentava algo da sua maravilhosa glória e do amor de Deus por ele em particular, e todas as vezes que ele pregava ou escrevia sobre o Evangelho. Então ele se abria a essas grandes declarações que anunciam a essência do Evangelho. E nós vemos isso constantemente, não é, nas cartas do apóstolo Paulo. Ali está ele raciocinando doutrina, defendendo a fé, edificando o povo de Deus, e de repente ele traz a essência, o espírito daquilo que ele está dizendo, como uma forte, uma profunda declaração sobre o que é a vida cristã, sobre o que é o Evangelho da graça redentora. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo estava sempre na mente de Paulo. O próprio nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador, tocava profundamente no ser de Paulo. Eu recordava de seu encontro com o Salvador naquele caminho para Damasco, como ele, Paulo, Saulo, um assassino, um homem duro, um homem horrível, foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, Salvador. Ele nunca esquecia o Evangelho. Ele nunca esquecia o nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador, e todas as vezes que ele falava sobre a graça de Deus por meio do Salvador, estas coisas o tocavam profundamente, e ele se abre em louvor, ele se abre em declaração. De repente está ali Paulo explicando doutrinas profundas sobre Deus, sobre a misericórdia de Deus, e ele começa a louvar o Senhor. Oh, profundidade da sabedoria, tanto do conhecimento, da glória de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quem pode conhecer a mente do Senhor? Ele sempre faz isso, sempre em seu ensino, sempre em suas declarações, ele louva, ele adora o Senhor, ele se recorda da essência do Evangelho, e o nome do Salvador estava sempre em sua mente. E todas as vezes que ele lembrava do Senhor Jesus Cristo, ele recordava do amor do Salvador por ele próprio, que o Senhor teve tamanha misericórdia por ele. É isso que significa o Evangelho para o apóstolo Paulo. Meus amigos, o que o Evangelho significa para nós? Será que nós nos maravilhamos com o amor de Deus, como Paulo se maravilha? Você às vezes olha para trás e para pensar como o Senhor Jesus Cristo se revelou a você, como você vivia, em que caminho você seguia, em que direção você estava jornando.
E o favor de Deus por um pecador, como foi que ele fez isso? E ao recordar disso, você é movido de profunda gratidão e de louvor e de adoração, e a tua mente, o teu espírito se eleva a Deus em gratidão. Você para refletir, você para recordar estas coisas e adorar a Deus. Ele diz: porque a graça salvadora de Deus se é manifestado a todos os homens, mesmo a mim, mesmo um pobre pecador. Que sentimentos, não é? Que coisas maravilhosas Paulo declara aqui. Essa graça penetrou a escuridão de nossos corações, ela se manifestou onde não existia graça, e nos mostrou o nosso Criador, e nos mostrou a nossa condição de pecado, e nos reconciliou com Deus. O que é essa graça de Deus? Bem, a graça de Deus, na palavra de Deus, representa uma bênção, um favor de Deus imerecido por nós. Isso é graça. A bondade de Deus dirigida a pecadores que nada merecem. Um favor, um presente, uma dádiva gloriosa dada a pessoas que em si mesmo nada merecem. Mas não é só isso. A graça de Deus não é somente Deus dar a uma pessoa aquilo que não merece, mas a graça de Deus também significa que Deus não dá a um pecador aquilo que ele merece. Essa graça é muito grande, queridos amigos. Ele nos dê o que nós não merecemos e não nos dê o que nós merecemos. Condenação e inferno, porque a graça de Deus se há revelado salvadora, se há manifestado a todos os homens. Você pensa sobre o significado desta pequena palavra? Ela é tão batida, não é, em nossos dias, nesse meio reformado. A graça de Deus. Ele segue dizendo: porque a graça de Deus salvadora se há manifestado a todos os homens. Essa graça salvadora, ela se manifestou neste mundo através do Senhor Jesus Cristo. Essa graça de Deus raiou neste mundo quando o Salvador nasceu, quando palavras de vida eterna foram pronunciadas de seus lábios, quando Ele curou pessoas enfermas, quando Ele expulsou demônios, quando Ele limpou leprosos, quando Ele ressuscitou os mortos. A graça de Deus se há manifestado neste mundo. Não havia esta graça, havia morte, havia miséria, havia ignorância, havia idolatria absurda em todo o mundo, até que a graça de Deus se manifestou. Então, quando Ele sofreu pelos pecados de seu povo e deu a sua vida na morte para tomá-la de volta na ressurreição, a graça se manifestou. Ela apareceu trazendo salvação para resgatar homens da maldição do pecado, do dia da ira de Deus, do dia da condenação estabelecida por Deus sobre todo homem pecador não arrependido, porque a graça se há manifestado salvadora a todos os homens. Essa graça trouxe salvação a todos os homens, a homens, a mulheres, a jovens, a idosos, a ricos e a pobres, porque todos nós somos culpados diante de Deus. Paulo está dizendo: eu sou um judeu, mas a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Deus revelou salvação a todos os homens, mas observe, ele não diz que Deus revelou salvação a todo homem, mas a todos os homens, significando a todas as culturas, não a cada indivíduo, mas sim a todos os homens, todos os grupos étnicos, pessoas de todas as culturas, classes sociais, todos os tipos de homens, de cultura. E a pregação desta graça, embora ela fora no passado resumida a Israel, agora ela é revelada a todos os homens pela pregação do Evangelho. Ela se manifestou, ela se tornou visível. Pense sobre isso, meu querido amigo. Nós somos partes desta graça, cada um de nós. Nós não nascemos em Israel no passado, na antiguidade. Não nos foi dado a lei e os profetas e a revelação do poder de Deus visível. Nós somos gentios. E a graça de Deus atravessou o Oceano Atlântico e chegou a este país, e de alguma maneira chegou à tua família e aos meus ouvidos e à minha alma. A graça de Deus se espalhou, ela se manifestou. Ela poderia ter ficado em Israel, Deus poderia ter se resumido àquele povo somente e lidado com ele, destruído a humanidade inteira e salvado uma nação somente, feita de pessoas físicas na região geográfica. Mas não, Ele decidiu que o seu evangelho se espalharia pelo mundo inteiro. Ele teria um povo feito de todas as nações,
E essa graça se manifestou quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e Ele comandou seus discípulos a irem e a se espalharem por todo o mundo. E o Evangelho da graça redentora alcançou o Brasil e chegou até nós, porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Que palavras tão profundas. Eu devo me perguntar nesta manhã, você deve se perguntar: acaso esta graça já se manifestou em minha vida? Sou eu um recipiente da graça de Deus, onde Deus operou uma obra de salvação? Há evidências em minha vida de que a graça de Deus que se manifestou neste mundo já se manifestou em meu ser. Quais são as marcas desta graça? Bem, é de extrema importância nós pensarmos sobre isso. Nós falamos sobre a graça de Deus, salvação pela graça por meio da fé, mas quais são as marcas desta graça? Ele diz: porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Bem, a graça, ela se manifesta, aqui está a primeira evidência para nós tomarmos nota e marcarmos e sabermos se essa graça se evidenciou em nossas vidas. A graça, ela se manifesta por convicção de pecados. A graça de Deus se manifesta salvadora, e para mim ser salvo, eu preciso reconhecer a minha perdição. A graça de Deus, ela primeiramente opera na vida de um ser humano, trazendo convicção de pecaminosidade, um intenso pesar por pecados cometidos, profunda tristeza. Esse é um dos primeiros efeitos da graça de Deus operando em uma vida. Deus não irá vivificar uma pessoa antes de matá-la com a lei, e a lei traz o conhecimento do pecado. Eu pequei, eu tenho vivido em pecado. Esse despertar da consciência. Deus não é um mero nome, uma energia, uma teoria distante. Os olhos de Deus estão sobre mim. Ele me vê como uma ressonância, um raio-x. Ele vê a minha imundice. Os meus pensamentos aqui dentro não estão ocultos dele. Há uma convicção de pecaminosidade. Eu sou um pecador diante dos olhos de Deus. E se não há traço de convicção de pecados, Deus não operou ali. E o pecado, ele se torna evidente. E a pessoa sabe que é um pecador, não somente que peca, mas que é um pecador. Então, junto com esta convicção de pecados, há uma fé completa em Jesus Cristo que é mostrada por arrependimento. Arrependimento é a consequência da convicção de pecados. Arrependimento é o resultado de uma consciência e um coração quebrantado. E arrependimento é uma grande mudança. Eu me arrependo para com Deus, eu trago os meus pecados diante de Deus e eu os confesso ao Senhor. E o meu arrependimento me leva a encarar, a confessar e a abandonar os meus pecados. E o arrependimento leva a uma mudança de conduta, querido amigo. De repente eu mudo a minha maneira de pensar sobre as coisas. Eu sou um pecador. Eu preciso da paz de Deus. Eu preciso do perdão e da remoção dessa culpa. Eu não posso mais viver nesses pecados. Eu preciso ser liberto deles. Eu preciso ser transformado. É uma mudança de concepção. Eu já não amo mais, embora eu me veja preso ao pecado. Eu preciso vencê-lo. Eu preciso de libertação espiritual, de ser transformado por Deus. O arrependimento leva também a uma mudança de conduta. Ele gera tristeza pelo pecado, por termos cometido. Ele gera ódio pelo pecado. Ele conduz à confissão e ao abandono do pecado. Nenhum pecador, querido amigo, pode olhar para o Senhor Jesus Cristo com olhos secos e empedernidos. A convicção de pecado me leva a clamar por misericórdia, por salvação. Em terceiro lugar, é certo que um sinal da obra de Deus na vida de uma pessoa é manifestada por uma fé completa em Jesus Cristo. A qual pessoa coloca agora de lado os seus próprios méritos, ela olha para o Salvador de uma maneira inteira, completa, e ela descansa a sua alma por inteiro em Cristo Jesus. Bem, há muitas pessoas que confiam que o Senhor pode perdoar os seus pecados passados, mas não parecem confiar que Ele é poderoso para perdoar os meus pecados futuros. Mas na conversão há uma confiança completa no Senhor Jesus Cristo para pecados passados, presentes e futuros. Eles confiam no Salvador completamente.
Eles entregam sua vida por inteiro ao cuidado do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, se o Senhor Jesus Cristo não levou todos os nossos pecados, Ele não levou nenhum. Porque a morte de Jesus, pense sobre isso, não pode ser repetida. Ou na cruz Ele fez a expiação por todos os nossos pecados, ou Ele não perdoou nenhum. Já que não pode haver um outro sacrifício por pecados, e é certo que o crente irá pecar após a conversão. E se Ele não perdoou todos os meus pecados passados, presente e futuro, quem irá perdoar? Aqueles que eu cometer após a minha conversão, uma vez que o sacrifício de Cristo não pode ser repetido. E assim nós temos essa promessa, que se nós confessarmos os nossos pecados como pessoas salvas, baseado na obra de Cristo, Deus ainda é fiel hoje, por causa de Cristo, para me perdoar hoje os pecados, porque Ele já me aceitou e me lavou, e assim Ele me perdoa ainda hoje. Há uma convicção de pecados no íntimo, há um arrependimento profundo, sincero, e há uma entrega, uma dependência completa no Salvador para a eternidade. Alguns creem que são salvos somente em parte, e dependem de suas próprias obras e esforço para se manterem salvos. Mas a palavra de Deus diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Em quarto lugar, a graça de Deus operando em uma vida, ela traz verdadeira mudança. Se a pessoa não vive de um modo diferente como vivia antes, no trabalho, em casa, no lar, na sociedade, ela terá que se arrepender do seu arrependimento e buscar ao Salvador pela primeira vez. E aquele arrependimento não foi verdadeiro, porque a graça de Deus, ela transforma, ela opera em uma vida, ela muda a minha maneira de agir, ela muda a minha linguagem, ela muda o meu temperamento. Há profundas mudanças, não é, na vida de uma pessoa, e você tem visto isso. Você conhecia uma pessoa, e aquela pessoa era um mundano de dentro para fora, e de repente ela veio a Cristo, e houve verdadeiro arrependimento e convicção de pecados. Então uma profunda mudança aconteceu na vida. Há uma mudança na atitude para com o mundanismo, e a pessoa salva agora deseja ser distinto do mundo, e a pessoa salva deseja jogar fora aquilo, e jogará fora aquilo mais, e outras coisas que são tão mundanas. Eu não quero isso na minha vida. Eu me lembro desse jovem, muito tempo atrás, que logo após a sua conversão, ele me disse que ele se livrou de 150 CDs, que traziam para a sua vida e o alimentavam todo dia das coisas deste mundo, de linguagem mundana, de histórias mundanas. Ele lançou fora. A conversão traz mudança. Eu me recordo de uma jovem senhora em Goiânia, que após a sua conversão, ela me disse que teve que mudar metade do seu guarda-roupa, porque ela sabia que muita coisa que tinha ali, ela comprou com um olhar sensual, porque a graça salvadora de Deus se manifestou em sua vida e começou a ensiná-la a negar a concupiscência, a impiedade. A graça de Deus se manifesta para a convicção de pecados, e a graça de Deus segue transformando a minha vida. Queridos amigos, essa é uma evidência da graça de Deus. A evidência em nossas vidas. Nós somos pessoas diferentes por dentro, e essas coisas refletem em nossa conduta, em nossa linguagem, em nosso comportamento. Se essas coisas são muito difíceis para mim, e se eu tenho que lutar e me sentir obrigado a fazer estas coisas, é porque a graça de Deus não há se manifestado em minha vida, porque quando ela se manifesta, há tremenda mudança. O homem em sua totalidade deve ser transformado, porque Deus está operando através da sua graça. E certas ambições carnais e certas projeções carnais são mudadas, e a grande transformação. O apóstolo Paulo, ele diz também em sua carta, em 2 Coríntios 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque a graça salvadora de Deus, ela se manifestou nesta vida. É você uma nova pessoa nesta manhã? Você pode olhar para trás e ver profundas, vitais mudanças. Há uma luta dentro de você contra o pecado, e há vitórias.
Há uma luta por santificação no íntimo, no ser interior, quando ninguém está vendo, em meus pensamentos, nas minhas afeições, quando eu estou sozinho em casa, quando eu encosto a minha cabeça em meu travesseiro e a luz se apaga e não há ninguém senão eu e a minha alma. Há um desejo profundo de santificação no centro do meu ser, onde o Espírito habita. A graça de Deus se manifestou em mim, banindo as trevas. Há uma verdadeira transformação, queridos amigos. É por isso que nós não podemos crer naqueles artistas e pessoas, não é, de destaque, que dizem que nasceram de novo. E tudo que você vê é uma mudança de uniforme, do uniforme do mundo para o uniforme evangélico, e nenhuma mudança nas palavras, nas ações, nas ambições. Porque quando a graça de Deus se manifesta, a transformação. E ela começa então desde aquele momento da conversão a nos ensinar, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente. Esta é a marca de uma verdadeira conversão. Uma quinta marca de uma verdadeira conversão, da manifestação da graça na vida de uma pessoa, é a oração. Se não há oração, pode ter certeza que a alma está morta. Se não há pulso, se não há sinais elétricos no cérebro, você pode ter certeza que a alma já partiu daquele corpo. E se não há oração, se não há um desejo de vir a Deus, um desejo sincero, eu preciso estar junto com meu Deus. E quando eu estou debaixo da sua luz, em comunhão, eu sou transformado e limpo e fortalecido. Se não há este desejo, se a oração virou reza e é um sacrifício horrível, uma liturgia terrível, uma obrigação pesada, é porque a graça de Deus não se há manifestado. A oração não é uma obra para salvação, nós tomamos cuidado com isso, claro. Mas se uma pessoa professa fé no Salvador Jesus Cristo e ela não clama diariamente, nós não nos atrevemos a crer em sua fé e em sua conversão. Porque quando a graça de Deus se manifesta, há um senso, não é, de que nós somos filhos de Deus e que nós devemos entrar na presença de nosso Pai Celestial. E a prova da vida do Espírito em nós é a oração. A oração é o mover da alma em direção a Deus. A oração é o ar que nós respiramos. A oração é comunhão contínua com o Senhor. Quando a graça de Deus se manifesta em nós, há uma vida de oração, e nós descobrimos a oração. E aquelas orações que eu fazia antes da conversão, que eram egocêntricas, egoístas: Senhor, me dá isso, me ajuda a passar nisso, me ajuda aquilo, me ajuda a ser feliz, protege a minha família. Ela começa a mudar, e ela se torna adoração e confissão de pecados e intercessão, e o desejo de ser transformado, de ser limpo, e de ser conformado à imagem de Cristo. Há uma angústia na oração às vezes, há um clamor por uma santidade, a intercessão por vidas, a alegria na comunhão com o Senhor. E horas passam e nós estamos ali na presença do Senhor, e parece que foram minutos, e nós saímos da presença do Senhor como Moisés descendo do monte, iluminados, não é? Há uma alegria, uma força, há um senso de santificação, a luz de Deus na presença do Senhor em oração. E ao levantarmos dali, nós não podemos levantar nervoso e brigar e praguejar e falar mal. Nós estamos na presença do Senhor, porque a graça de Deus se é manifestado. E se isso não está lá, e se eu posso me levantar da oração e ligar a televisão e dobrar meu joelho diante de um ídolo e ver coisas banais, isso não foi oração, porque a oração me santifica. Eu estou na presença do Senhor, e não há como não ser iluminado e levantar dali desejando viver para Ele, alcançar almas e servir ao Senhor, porque a graça de Deus se manifestou. Aí dá um outro sinal de conversão e da manifestação da graça de Deus, e essa é a capacidade de entender as Escrituras. A Bíblia diz que o homem carnal, temporal, não nascido de novo, ele não pode entender as coisas de Deus. Não entender errado, ele pode entender sim, deixa eu mudar o termo, mas ele não pode compreendê-las. Ele consegue ler, ele faz sentido da gramática, ele entende certas questões objetivas, como quem lê um livro, um compêndio, um dicionário, alguma outra coisa, mas ele não compreende o Espírito. E estas coisas não fazem sentido em sua alma e não transformam, não movem, mas uma vez que é salvo, então as páginas da palavra de Deus começam a brilhar com significado em sua alma, porque a graça de Deus se manifestou. E agora eu entendo a palavra de Deus,
E ela deixou de ser um livro obscuro e complicado. Eu não sei por onde começar, eu não sei como essas coisas se conectam. Não, de repente eu entendo, eu vejo Cristo através de tudo, eu entendo a obra de salvação, e essas doutrinas fazem todo sentido em minha vida. E há grande prazer pela palavra de Deus, e profunda sede por ela, e sede que é saciada, e nova sede que vem e é saciada pela palavra de Deus. A vida, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela não é um mero livro a ser consultado sobre religião. Eu desejo ter a palavra de Deus, e ela anda comigo, e eu sempre a consulto para a minha vida, porque a graça de Deus se manifestou. Então, quando a graça de Deus se manifesta, queridos amigos, forma-se na vida de um crente junto com outro crente um profundo laço familiar, e é um desejo tão grande de estar com o povo de Deus, e de estar junto com pessoas que experimentaram esta graça e foram salvas. O desejo de estar com pessoas que estão transformadas ao longo da semana. Eu lido com pessoas que não nasceram de novo, e eu tenho compaixão e faço o meu trabalho e busco testemunhar, mas é tão difícil estar com essas pessoas. Elas são mesquinhas, são orgulhosas, são trapaceiras, e criam situações no trabalho para me ferir. E elas só pensam no aqui, são lábios impuros. Eu estou ali e a semana vai passando, eu não estou aguentando mais. Eu quero estar com o povo de Deus, eu desejo estar com o povo de Deus. Eu deixei meu trabalho terreno para lá, eu preciso estar na casa de Deus, descansar a minha mente com o Senhor, com o povo de Deus. Eu anseio por isso, eu sigo atrás disso. A semana passa, eu tenho maior sede, porque a graça de Deus se é manifestado, e ela está me ensinando, ela está me movendo. O Senhor Jesus Cristo diz que aquele que cresce nele, rios de água viva. Ele falou isso a respeito do Espírito. Esse rio é como borbulhando dia após dia, lavando, transformando, me trazendo alegria, me aproximando do povo de Deus. Eu quero estar com pessoas que almejam uma vida mais santa, que almejam uma vida transformada. Eu desejo estar com aqueles com quem eu estarei junto na eternidade. A graça de Deus se é manifestada em minha vida. E ainda há um outro sinal, queridos irmãos. Nos é dado um novo coração. A velha frieza espiritual é removida. As pessoas se tornam profundamente preocupadas com um relacionamento sincero com o Senhor. Antigamente, quando eu era uma pessoa religiosa, nascido num lar religioso, eu vivia muitas vezes como uma pessoa em coma. Eu precisava ser mantido vivo por meio de aparelhos, um para respirar, glicose, outro aqui, para que o cérebro não morresse, para que o coração não morresse. Eu era arrastado para a igreja, eu vivia mantido, meu pai me puxava, minha mãe me puxava, o temor me puxava, os amigos me puxavam, eu tinha que estar ali, essa é a minha cultura, mas eu estava morto. Eu vivia por meio desses equipamentos, até que a graça de Deus se manifestou em mim. Esses equipamentos não estavam mais ali, eu movia com vida em direção a Deus, para amá-lo e buscá-lo, e ter prazer na palavra de Deus, porque a graça de Deus se manifesta em nós. E nós não vivemos por meio de injeção para levantar, Ele está em nós como um rio de água viva. Há um novo coração, as pessoas se tornam espiritualmente sensíveis à vontade de Deus, elas são prontamente tocadas pela palavra de Deus, e os seus deveres cristãos recebem uma resposta responsiva de um coração vivo e responsivo. Não há mais desculpas, semana após semana, dia após dia. Há um desejo, a convicção, o arrependimento, a vida com o Senhor, queridos irmãos. E essas são evidências da operação de Deus, da operação da graça de Deus. Convicção de pecados, um real arrependimento de pecados, fé completa no Senhor Jesus Cristo Salvador, verdadeira mudança de vida, verdadeira oração, descoberta pela verdade da palavra de Deus, um laço de família, um novo coração, porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens. E tendo se manifestado, ela começa então a trabalhar dentro de nós e a nos ensinar e a nos moldar, ensinando-nos, diz o apóstolo, ensinando-nos. Bem, qual a intenção dessa graça em nossas vidas após a conversão? O que ela faz? O que ela opera? O que ela alcança? Qual é o seu propósito e objetivo? Paulo nos diz que a graça de Deus após a conversão, tendo nos liberto da condenação, ela trabalha como uma professora, como uma pedagoga, porque a graça de Deus se é manifestado ensinando-nos, colocando-se ao nosso lado, dentro de nós, nos ensinando. E ela nos treina, e ela nos educa, e ela faz isso de duas maneiras. Primeiro negativamente, não no sentido de mal, mas no sentido de subtração.
A graça de Deus operando em nós, ela opera negativamente. E Ele nos diz, ensinando-nos a subtrair, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Então ela opera positivamente, ensinando-nos a viver neste presente século, sóbria, justa e piamente. E então ela nos ensina uma terceira coisa, a aguardar a bem-aventurada esperança e a glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma vida peregrina, pés na terra e um coração no chão. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, esse arrependimento contínuo. Ela nos ensina positivamente um novo caráter, a rejeitar as coisas e a colocar em nós, a nos revestir de um novo caráter. Ela nos ensina a guardar a esperança, a olhar para Cristo Jesus. Ela opera na vida de uma pessoa, é a graça de Deus para a salvação. E então ela começa a nos ensinar. É como uma professora, como um pedagogo. Primeiro, como um bom professor, a graça de Deus nos ensina, nos treinando. Não é forçosa a graça de Deus. Não é forçosa, Deus não nos amarra pés e mãos e nos obriga de alguma maneira. Ela opera gradativamente, por seus meios, pelos meios da graça, da maneira negativa, nos libertando do pecado, e da maneira positiva, nos ensinando esta verdade da palavra de Deus. Você ouve isso em Colossenses, não é? Despojai-vos da carne e revesti-vos de tantas coisas profundas e verdadeiras. Primeiro, negativamente, ensinando-nos que renunciando à impiedade, a graça de Deus nos inclina a renunciar às coisas ímpias desta vida. Impiedade é tudo aquilo que é contra Deus, que é contra o seu caráter, que é contra os seus mandamentos. Em sua vida, na minha maneira de pensar, nos meus sentimentos, nos meus projetos, a graça de Deus, ela vai operando, ensinando o crente como renunciar, como deixar de lado. Antes da conversão havia ambição, um desejo de me projetar, ser uma grande pessoa aos olhos das pessoas, ser estimado, ser amado pelas pessoas, ser reconhecido pelas pessoas, estar no centro da atenção de todos. Mas de repente a graça de Deus pela obra do Espírito começa a me ensinar e eu digo, não, esse não é o propósito da minha vida. É necessário na verdade que Cristo cresça e que Ele seja conhecido, que Ele apareça. Essa graça vai me ensinando. Acaso eu resisto à graça de Deus e às moções do Espírito, mas ela segue me ensinando. Ela segue me ensinando a minha vida particular, a renunciar a um temperamento mau, a renunciar a práticas carnais. E ela segue me ensinando como viver numa sociedade ímpia, como agir de maneira reta, escrupulosamente honesto, honrando o Senhor, honrando as pessoas, vivendo para Ele, vivendo no meu trabalho sob os olhos de Deus. A graça de Deus me ensina estas coisas. A graça de Deus me ensina a me livrar destas coisas. O entretenimento mundano, os programas mundanos, os lazeres que são intrinsecamente mundanos e tudo aquilo que pertence a este mundo. Ela vai me ensinando, me dando sabedoria, me dando graça, me dando força. E ela me ensina a repudiar, e esta é a ideia por trás desta palavra, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, é uma palavra forte, é uma decisão de abandonar, de se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus. E força e ajuda é dada, porque nós não estamos sozinhos, porque nós não estamos mais debaixo da carne, mas debaixo do Espírito. Queridos amigos, ninguém irá entrar no céu por acidente, ninguém irá tropeçar para dentro do céu, ninguém entrará no céu sem esta obra santificadora em sua vida. Ninguém passará por aqueles portais eternos sem ter renunciado às paixões mundanas, sem ter vencido fortes desejos pecaminosos. E essa vitória é o resultado da obra de Deus na vida de uma pessoa. Essa é a graça que nos foi revelada para a salvação. E então ela nos ensina a santificação. Ninguém entrará no céu por acidente. Ninguém entrará no céu sem saber por acaso. Cada crente em Jesus Cristo será guiado para a eternidade de maneira consciente, vendo em sua vida a obra do Espírito Santo, observando os frutos do Espírito em sua vida e alcançando grande segurança da obra de Deus. Bem, você colabora com a obra de Deus em tua vida, você é uma pessoa salva. Mas sendo salvo, será que você se coloca em situações desagradáveis a Deus?
E você entra em caminhos tortuosos, entristecendo o espírito e se colocando em situações vulneráveis. Há crentes que agem assim. E nós às vezes oramos e rogamos a bênção de Deus, e de repente, no lugar de fazer veredas retas para os nossos caminhos, nós começamos a entrar em todo tipo de caminho que irá nos desarmar espiritualmente. E se eu me envolvo com certas coisas que são desagradáveis ao Senhor, eu me desarmo espiritualmente. E eu não tenho condições de combater o bom combate, de servir ao Senhor, porque eu tenho me envolvido em questões que desagradam a Deus. Como eu posso, queridos irmãos, orar pela manhã e rogar a bênção de Deus e a sua proteção, e de repente ao longo da jornada do dia eu entro em caminhos desagradáveis ao Senhor, eu coloco diante dos meus olhos coisas erradas, e alimento o meu ouvido com coisas que não convêm, e falo coisas que entristecem o Espírito Santo, e age de uma maneira diante dos outros errada. Como eu posso imaginar que ao final do dia eu conseguirei orar ao Senhor e me engajar em oração depois que eu me desarmei, ou testemunhar do Evangelho para alguém depois que eu já me envolvi com tantas coisas desagradáveis e entristeci o Espírito? Você colabora com a obra da graça de Deus em tua vida, ou se desarma espiritualmente? Ele fala, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente concupiscências mundanas. Buscar a Deus somente por benefícios terrenos, temporal, é uma concupiscência mundana. Usar o nome e o reino de Deus para vantagem pessoal são concupiscências mundanas. Trazer o mundo para dentro da igreja por modismos, estilos de adoração e tantas coisas é chamado na Bíblia de concupiscências mundanas. A graça de Deus, ela move em nós. Como viver sem essa graça? Como estar vivo espiritualmente sem ela? Como andar? Como ser um crente sem a graça de Deus? E ela, assim que ela age, queridos, a este aspecto purificador, purgador, ela remove, ela transforma, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, aqui está o aspecto negativo, ela remove de nós estas coisas. E a vida cristã é isso, é se despojar deste velho eu e positivamente se renovar, sendo transformado pelo Espírito. E aqui está este aspecto positivo, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, e então positivamente vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Esta graça de Deus operando em nós, ela nos treina para que aqui e agora e nesta geração nós consigamos viver e demonstrar uma mudança de atitude, primeiro, para com nós mesmos, segundo, para com o nosso próximo, e terceiro, para com o nosso Deus. A graça de Deus operando positivamente, ela nos leva a uma mudança de vida em relação a nós mesmos, ao nosso próximo e a Deus. Para com nós mesmos, ela nos dá autocontrole, ela nos faz vencer aqueles desejos pecaminosos, ela nos ajuda a santificação de vida. A graça de Deus operando em nós nos leva a uma mudança de atitude para com nós mesmos. Então, uma mudança de atitude para com o próximo, ser mais justo, ser uma pessoa que respeita mais as pessoas, íntegro, não querer arrancar do próximo, participar, se envolver, prometer e cumprir, não usar de desculpa, ser verdadeiros. A graça de Deus operando em nós, ela causa uma mudança em nós em relação ao próximo. Entre os irmãos, honestidade, sinceridade no falar, no lidar, estima, santidade nos relacionamentos, profunda amizade, nunca com uma agenda secreta de planos no meio do povo de Deus, nunca operando com outras intenções, com insinceridade. Esse é meu irmão, esta é minha irmã, eu vou honrá-lo, eu vou honrá-la, eu vou ter pensamentos retos, eu vou dar um crédito de confiança a meu irmão. A graça de Deus operando, ela nos ensina, ela nos muda em relação a nós mesmos, em relação ao próximo. Há essa mudança em tua vida, então ela muda a nossa atitude para com Deus, verdadeira consideração pela vontade de Deus, profunda piedade, que é profundo amor e profundo respeito por Deus em tudo que nós fazemos. Reverência é destilada dentro de nós,
ela muda o nosso relacionamento para com Deus. Eu já não tomo mais o nome de Deus em vão como antes. Tudo é meu Deus, esqueci minha chave. Jesus, eu esqueci o botão dentro da gaveta. Não, ela muda a minha atitude. Para com Deus, Ele é santo, o seu nome é santo. Meu coração pertence a Ele, os meus lábios pronunciarão o seu louvor, como diz o salmista. Eu sei que toda palavra ociosa será julgada. Eu reverencio, louvo, eu estou na casa de Deus. Eu estou com o povo de Deus, essa é a sua palavra. Como eu posso me aproximar dela sem orar, sem pedir a sua bênção? Eu irei falar de Cristo, eu vou sondar o meu palavreado. Eu quero honrá-lo e não reduzir a sua glória. A graça de Deus se manifestou em minha vida. Ela mudou a minha atitude para comigo mesmo, para com o próximo e para com o meu Criador. Queridos, há tantos impedimentos, não é? Para que a graça de Deus seja efetiva em nossas vidas. Deixe-me dar algumas razões desses impedimentos. Porque a graça de Deus, ela não é tão efetiva na vida do crente. Às vezes, há tanta fraqueza, não é? Tanta complacência no meio do povo de Deus. Às vezes há mundanismo, claro, evidente dentro de igrejas, no meio de cristãos professos. Quais são os impedimentos, as pedras de tropeço? Deixe-me tentar enumerar alguns. Eu creio que a primeira razão, baseada na palavra, para que a graça de Deus seja resistida e não seja manifesta de uma maneira poderosa e real no meio do povo de Deus, é que muitos que se juntam a igrejas, à membresia de igrejas, não nasceram de novo. Esse é um fato óbvio, primário. Muitos não nasceram de novo. Não houve uma obra da graça de Deus. Não há sinais e evidências de conversão e se tornam membros em igrejas. Daqui a pouco estão tocando na igreja, ensinando na igreja, aconselhando na igreja. E assim, porque não houve um novo nascimento, estas pessoas trazem para dentro o que está em seu coração, o mundo. E a igreja é moldada, ela é diluída, e o mundo entra ali e toma conta. Porque muitos não nasceram de novo, eles foram abraçados, institucionalizados na religião, antes que alguém tomasse o pulso. Está vivo, nasceu de novo, já experimentou conversão, há sinais da graça de Deus. E assim, quando o número de não salvos passa o número de salvos, então a igreja começa a ser mantida por aqueles aparelhos para que a congregação permaneça junta. Música, entretenimento, piada, festa, passeio, alimentando a carne, alimentando os bodes e matando de fome as ovelhas. Sem palavra, mais entretenimento, novos projetos, novas coisas, coisas místicas. Essa é uma das razões porque a graça de Deus não se manifesta em tantas congregações, porque há muita palha, muita madeira, muita restolho neste prédio espiritual. Mas quanto ao crente, o salvo, o que o leva a se arrastar pela vida cristã, se ele nasceu de novo? Nunca verdadeiramente servindo o seu Salvador, nunca sacrificando os seus interesses particulares, ambições e projetos particulares para colocar o seu Salvador em primeiro lugar. Porque muito da vida cristã, para alguns, parece ser um exercício difícil, luta, é amargo servir ao Senhor, é difícil me levantar, é difícil orar e adorar. Por que isso? Bem, há muitas razões. Eu penso que uma delas é uma concepção errada sobre o que seja a vida cristã. Paulo define a vida cristã lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8, com estas palavras: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Verdadeira piedade, andar com Deus, é a melhor vida na terra. Talvez haja uma concepção errada sobre o que é a vida cristã. Há muitas pessoas que parecem pensar que a vida cristã é carregar uma cruz pesada, não é? Satanás e o maligno, eles tentam fazer que a piedade, a vida cristã, andar com Deus, seja penoso, seja algo doloroso, desagradável. Mas porque a vida cristã é a vida mais maravilhosa a ser vivida, assim o objetivo de Satanás é esconder a beleza, é esconder a alegria da vida cristã e fazer com que a vida cristã real pareça aos teus olhos como um sacrifício injusto, um sacrifício tedioso.
estar na igreja, quão cansativo, me levantar, ir para a igreja, ler a palavra de Deus ao longo da semana. O próximo seriado vai começar na Netflix, amanhã eu leio, eu tenho tantas coisas para fazer. A vida cristã é um dever, é bater o ponto, é um rosário, é algo que eu tenho que fazer, é difícil. E Satanás, de alguma maneira, nos leva a pensar desta forma às vezes. E se ele puder torcer em nosso entendimento, a nossa visão quanto à vida cristã, sobre o que é a vida de piedade, o caminhar com Deus, então ele conseguirá corromper as nossas vidas e nos fazer retornar ao mundo e buscar no mundo o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação. Não é triste ver isso, queridos amigos? Quantas pessoas não têm prazer algum no dia do Senhor, na palavra de Deus, na comunhão com Deus, e as suas almas em busca de alguma alegria e prazer os levam para onde? Para a praia, para o sofá, para o shopping center. Será que são pessoas que nasceram de novo e, se nasceram, não compreendem o que é a vida cristã, não experimentaram a alegria, a graça e o vigor da vida cristã? Satanás é muito astuto. Ele sabe muito bem como torcer a nossa visão quanto à vida cristã. E assim, por isso que muitos salvos têm voltado ao mundo e às vezes se tornado semi-mundanos. Semi-mundanos, o seu foco é o seu trabalho, sua carreira, cuidar melhor de sua casa, passeios, projetos, apenas cuidar dos filhos, comunhão com a família biológica, almoços e jantares infindáveis no meio do dia do Senhor, no sábado à noite, impedindo que eu descanse. A minha vida é isso aqui, a igreja eu bato ponto, eu preciso dela, ela é um amuleto. Se eu não for na igreja, a semana não vai dar certo, é melhor que eu vá. Eu estou cansado, eu estou dormindo, mas eu vou estar lá, meu corpo vai estar lá, fui abençoado, vou para casa. Quão triste ver isso. Mas quando a graça de Deus se manifesta em nossos corações, nós somos novas pessoas, e há alegria e prazer e vida na alma, e há poder espiritual. Eu vivo para a eternidade, eu ando para a eternidade, e as coisas do alto estão em meu coração, e como eu tenho prazer nelas, a graça de Deus me ensina, ela opera em mim. Satanás usa de muitas estratégias para alcançar o seu objetivo. Primeiro, ele cria dificuldades. Ele tenta encher a nossa mente com dúvidas aparentes, assim por dizer, dificuldades aparentes da vida cristã. E assim ele torna a vida cristã, o andar com Deus, algo moroso, algo maçante, algo que não traz satisfação duradoura. Eu era menino, ia para a igreja, eu não era salvo, mas levantar no domingo e acordar, ir para o carro, ir para a igreja, e dirigiram num tédio tão absurdo, tão grande, na igreja não vai acabar isso, eu preciso sair desse negócio, daqui a pouco vai começar o Faustão e tem jogo hoje, e minha mãe vai chegar em casa, vai levar 1 hora para cozinhar ainda, porque eu estava na igreja até o final, meu pai é pastor e nunca sai da igreja. Vida cristã, cristianismo é isso, é algo morto, é algo tedioso, é algo terrível, até que a graça de Deus se manifesta no coração. E vida é implantada, e a eternidade é implantada em minha vida. Eu sou uma nova criatura para com o Senhor. Mas Satanás, ele tenta colocar em nossos corações, mesmo depois da salvação, estas coisas, não é? Ele ataca um novo convertido com dúvidas. Será que a minha fé é válida? Há tantas dificuldades na minha vida cristã. Ele mantém os teus olhos nas coisas difíceis. Ele divide os teus pensamentos, ele volta os teus pensamentos para as dificuldades, para que você não olhe para o Senhor e o teu auxílio. Quando eu não era salvo, as coisas eram mais tranquilas, ninguém ficava me perseguindo, não havia tantas dificuldades, eu fluía pela vida, havia recursos, havia retorno das coisas, as coisas fluíam. De repente, eu não consigo ir nessa direção porque eu tenho que ser honesto, e o diabo está na minha cola, parece uma mochila, não sai de mim, me segue para cima e para baixo. As coisas não erradas, Satanás coloca a nossa mente nessas coisas, para que eu não busque o Senhor, para que eu não clame a Ele por graça e misericórdia. Ele faz um novo crente erroneamente imaginar que agora que foi salvo tudo piorou, e as coisas ficaram mais difíceis. Mais do que confiar no Senhor e depender dEle. Querido, aqui está o remédio contra esta cilada do diabo. Lembre-se o que significa ser um filho de Deus. Continuamente recorde a si mesmo o que é ser um filho de Deus, uma filha de Deus.
Lembre-se que há coisas que você aprenderá conforme você cresce na vida cristã, usando os meios da graça. Eu não entendo todas as coisas ainda. Não tente mastigar um osso quando você ainda está crescendo os dentes. Não tente comer a carne e o tutano juntos, quando você necessita de leite espiritual. Não tente entender de uma engolida só a predestinação. Talvez você engasgue e passe semanas e semanas em torno de si mesmo, em dificuldade, tentando entender isso. Habite em Cristo com uma fé sincera, uma fé simples, uma fé singela. Lembre-se do final do seu chamado para a vida eterna, salvação, eternidade com o Senhor. Lembre-se das bênçãos passadas, o perdão e a purificação dos teus antigos pecados. Cresça na graça, ore com consistência, tenha uma vida real. Esse é o remédio para quando Satanás vier e tentar me levar a ver que a vida cristã é terrível, é difícil. Olhe para o Senhor. Lembre-se do que significa ser um crente em Jesus Cristo. Há uma outra maneira como Satanás opera para impedir a manifestação da graça, esse ensino contínuo em nossas vidas. Ele faz isso por falsas doutrinas. Doutrinas que batem em nossa porta sábado, agora nas terças-feiras também, na sexta-feira. Doutrinas que entram para dentro do nosso lar pela televisão, pela internet, pelo celular. Doutrinas estranhas, novas invenções. E são invenções, e Satanás ele é muito esperto. E o propósito dessas novas doutrinas é dividir a mente. E se a mente está dividida, não está focada, enraizada, a pessoa não anda para lugar nenhum. Eu vou para lá, vou para cá, volto para cá, volto para de onde eu saí, vou para frente, eu não sei. Dividir a mente. Qual é o remédio para isso? Bem, é um só. Seja diligente no estudo das doutrinas da fé. Uma pessoa salva deve congregar em um lugar onde a palavra de Deus é honrada, não só de lábios, mas por uma igreja que a honre. Então, tire o seu corpo, afaste-se do meio do erro e da influência doutrinária errada. Ela irá te dividir. Estude, aprenda as doutrinas da fé. Sente-se como um crente pela primeira vez. Eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero entender a vontade de Deus. Esse é o remédio. E por meio deste remédio você não será levado por falsas doutrinas. Mas há um terceiro meio pelo qual ele tenta impedir a manifestação da graça de Deus, este ensino na vida de um crente, por meio de pecados não mortificados. Essa é uma outra coisa que faz a vida cristã ser muito penosa, quando nós retemos pecados não mortificados em nossa vida. Desejos carnais, sensuais, avarentos. É como vale a pena ver de novo. Todas as vezes que eu deito e coloco a minha cabeça no travesseiro, lá vem aquelas histórias. E eu começo a entrar nesse enredo e alimentar essas concupiscências. Coisas que aconteceram 40 anos atrás, que já foram perdoadas e abandonadas. Pecados não encarados, não confessados, não mortificados. Desejos carnais, concupiscências da avareza. Querido amigo, se você mantém essas concupiscências em você, elas lutarão contra a obra de Deus em tua vida. E os frutos que o Espírito deseja gerar em tua vida, fazendo isso, você irá fazê-las murchar. Você já viu uma árvore, começa a surgir um botão de flor, e na água não cai ali, de repente ela murcha como um botão, não é? É feio, não é? Triste, não é? Porque ali você está vendo a vida, a flor, e ela não veio, é como um aborto. E assim somos nós, o Espírito de Deus trabalhando em nós, estes frutos que nós clamamos, crescendo, se tornando botão, em flor, em fruto, e de repente um pecado não mortificado vem e faz morrer o botão e abortar o fruto. Quão horrível, quão terrível. Qual é o remédio para isso? Ao fazer isso, você renova a culpa em tua alma. A culpa que foi removida, ela volta. Qual é o remédio para isso? Bem, lance fora da sua vida essa enfermidade que você tanto acaricia. Enfie uma faca no coração deste pecado. Acorde daquele travesseiro. Está no ônibus, no metrô, no avião, um minuto tranquilo. O que acontece na mente? Algo muito poderoso. Na mente existe a faculdade da imaginação. E de repente estou eu ali, não é? No metrô, indo para o trabalho. Aquele momento perdido em uma transição de um lugar para outro,
E de repente os olhos cristalizam e no lugar de pensar e raciocinar e organizar, a mente é tomada pela imaginação. E na minha imaginação ali em casa, no sofá, eu começo a ver um cenário no trabalho, em casa, no esporte. E de repente eu sou aquele grande jogador de futebol. Eu sou aquele grande músico fantástico que todo mundo olha para mim e eu sei como atrair a atenção. Eu estou no centro do palco da minha imaginação e Cristo está longe. E o meu ego começa a ser formado como um ídolo brilhante para todo mundo adorar. Eu sou o grande pai, a grande mãe que todos amam e eu sou carismático. Na minha imaginação carnal, eu começo a alimentar este ego. Ou talvez algo pior, algo sensual começa a ser alimentado e formado. Lance fora, querido amigo, a carne. Ofereça alguma violência santa contra esse pecado. Esmague-o, lute contra ele, até ele não voltar mais. E quando ele colocar o nariz pela janela, lance-o fora, 2, 3, 10 vezes. E no lugar pense na palavra de Deus, recite em tua mente textos da palavra de Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Esses pensamentos foram lançados fora, estes pecados também. A minha vida é a habitação do Espírito Santo. Você deve lutar contra estas coisas. Eu nasci de novo. O Espírito de Deus está permanentemente dentro de mim. Eu sou uma nova criatura. Esse é o remédio. Aprenda o caminho bíblico da vida com Deus, do verdadeiro andar com Deus. E acima de tudo, olhe para o Senhor Jesus Cristo e no momento em que você sentir o pecado, confesse. Deixa-me explicar para você qual é o limiar subjetivo entre tentação e pecado. É esse. Colocar os olhos em uma pessoa não é pecado do sexo oposto. Você faz isso o dia inteiro, não é? Elas entram no teu campo de visão. Naturalmente o teu globo ocular lê a pessoa, há alguma coisa sensual ali, você vira o olhar, isso não é pecado. Você está vendo o tempo todo, e hoje em dia é muito difícil, é bombardeado, você é tentado numa vitrine por algo, não é pecado passar os olhos. Mas nos diz a palavra de Deus que a concupiscência ela se torna pecado. E você sabe muito bem quando se torna um pecado. Naquele momento em que a tua consciência trouxe culpa. A imaginação está se formando, por enquanto está tudo bem. Mas eu não aborto ela. Uma memória passada volta, o pecado vem na memória, não é? E no lugar de lançar fora, eu lembro dele, me entristeço, mas Satanás é tão astuto, e a Karen também, eu começo a alimentá-lo. E de repente eu consumo em minha mente aquele pecado e a culpa vem. E o pecado foi cometido. E quando isso acontecer, clame a Deus por misericórdia. Diga: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação, deste corpo que se dependesse dele eu estaria condenado. E diga: graças a Deus por Cristo Jesus. Senhor, me perdoa, me lava, remove esta mancha, e se envergonhe, e levante dali decidido a honrar o Senhor. Nós sabemos neste exato momento, quando o Espírito anuncia a culpa dentro de nós, não é verdade? E que misericórdia, a graça de Deus, essa manifestação do Espírito em nossas vidas. Aqui está, lance fora da sua vida esta enfermidade. Há uma terceira maneira de pensar sobre isso e vencer essas concupiscências. Olhe para Jesus Cristo, querido amigo. Olhe para o Salvador. Pastor, é essa um sermão de autoajuda, coaching? Não, está aqui. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, no metrô, amanhã, sóbria, justa e piamente para com o próximo, para com Deus, para comigo mesmo, olhando para Jesus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Eu olho para Jesus. Ele voltará, pode ser amanhã. Ou se ele não voltar amanhã, pode ser que eu suba à presença dele, o que de alguma maneira parece ser a mesma coisa individualmente, não é? Você já pensou sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? O retorno de Cristo a este mundo trará muitas e muitas coisas, não é verdade? O fim da história humana por agora, o novo céu, a nova terra, o julgamento. Mas para mim, individualmente, não pensando mais sobre a humanidade e a igreja, o que significa o retorno de Cristo? Eu com Ele no céu,
um novo corpo, para sempre com o Senhor, redimido para sempre. Não é isso que significa quando Ele voltar e me levar? Mas se você morrer daqui 2 anos como um crente, o que significa isso para você individualmente? Não é a mesma coisa? Estar com o Senhor, redenção, esperar um novo corpo, perfeição. Assim, se você comparar o retorno de Cristo e a sua subida à morte para estar com o Senhor, em certo sentido é a mesma coisa, de tal maneira que eu posso te dizer nesta manhã, que para mim, se eu comparar com meus avós e pais, quanto tempo eles viveram, 80, 90 anos, em 40 anos, com toda certeza, Cristo voltará para mim. Em outras palavras, eu estarei com Ele. Em quanto tempo você estará com o Senhor? Ele voltará, entre aspas, para você. Estou dizendo que Ele voltará, não é esse o sentido, mas estou falando sobre o resultado. Se alguém viesse a você e te dissesse, em 30 anos Jesus volta a essa terra, o que você faria? Eu lançaria tudo fora. Eu iria às ruas, eu pregaria, reuniria o povo de Deus, um por um. E você faria o mesmo ou não é? Se livraria de qualquer coisa, qualquer gota de mundanismo em tua vida. Eu combateria o bom combate em 30 anos. Isso não será nada em 5 anos. Se Jesus voltasse para você, o que você faria? Você estaria plantando para 20 anos, carreira, propósito nessa vida somente? Se alguém te dissesse que em 1 ano Jesus Cristo vai voltar, se um anjo descesse e dissesse em 12 meses o Salvador virá a este mundo, como seria a tua vida? E se você tiver só mais 1 ano de vida para estar com o Senhor? Só mais 5 anos. Não será o final de todas as coisas neste mundo? Será que nós somos realistas? Só 5 anos? Só 30 anos para estar com o Senhor, Ele voltar? Não dá na mesma coisa estar com o Senhor? Deveria eu viver para o Senhor de uma maneira consagrada somente se um anjo viesse a este mundo e me dissesse em 30 anos Ele voltará? Quando eu sei que talvez em 30 anos eu subirei? Como devo eu viver sobre a luz da eternidade? E pensando sobre estas coisas, nós lançamos fora estes impedimentos para correr a jornada cristã, para andar com o Senhor. Graça deve ser buscada conforme nós temos um senso realista da nossa necessidade dela. Graça é dada conforme nós pedimos por ela, estamos prontos para aplicar e usar, rejeitando as concupiscências da carne. Eu devo concluir aqui. Graça de Deus, favor imerecido para a conversão, ela deve ser buscada e experimentada, e ela é evidência do nosso novo nascimento. E tendo nascido de novo por esta graça, ela agora acompanha o salvo em sua jornada passageira, breve neste mundo para a eternidade. E a graça de Deus em nós, ela nos treina como um pedagogo, uma professora. Negativamente, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Ela nos leva ao arrependimento, e arrependimento é uma marca característica de um novo nascimento. Arrependimento não é apenas um ato pontual na minha história lá atrás, quando eu me arrependi. Arrependimento é algo contínuo, renovado, de volta ao Senhor, perseverando em sua presença. Ela me ensina assim negativamente a renunciar ao pecado. E ela me ensina positivamente a viver hoje, sóbria, justa, piedosamente, um novo caráter, uma nova conduta, uma ação para que isso se forme em mim, e também a aguardar a verdadeira, a bem-aventurada esperança, a glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vida peregrina. Se eu aguardo pelo retorno dele, eu não me sento, eu estou peregrinando, eu estou me tirando terra dessas coisas e subindo, eu estou vivendo para ele, eu estou combatendo com estas coisas e distrações que vêm na segunda-feira para me trazer de volta a este mundo e viver só para o aqui e só para o agora, enterrar os meus talentos e nunca servir ao Senhor. Quando ele está voltando, eu subirei em 10 anos, em 2 anos, amanhã. Ouça essas palavras, entesoure-as em seu coração, porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso
de boas obras. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.